Meu carro, meu orgulho, foi riscado por um menino que eu nem conhecia. A raiva me consumiu, uma ferida mais profunda que o risco no metal. Ninguém queria ouvir minha dor, nem a história oculta por trás daquele gesto. O olhar dele, perdido e triste, me revelava uma verdade que eu ainda não podia aceitar. A injustiça parecia esmagadora, como se o mundo tivesse desaparecido sob meus pés, e eu, que sempre acreditei que quem erra deve pagar, vi meu mundo desmoronar em silêncio. Mas havia algo mais ali, uma sombra escondida que eu ainda não via, um segredo doloroso que mudaria tudo, se eu tivesse coragem de descobrir. E foi nessa escolha, entre a raiva e o entendimento, que minha vida e a dele se transformaram para sempre. Ele sempre cuidou do carro como quem protege uma parte de si mesmo, como se aquele destino de metal e motor carregasse suas memórias, suas conquistas e até os fragmentos de um amor próprio que custou a construir. Naquela tarde, o sol batia forte, refletindo na lataria impecável que ele polia com precisão quase ritualística. Era mais do que um carro, era um símbolo, a prova visível de que havia chegado a algum lugar, de que, apesar das quedas, ainda tinha controle sobre algo no mundo que parecia tão incerto. Cada detalhe era cuidado com um zelo quase sagrado, o cheiro da limpeza, o brilho do vidro, o ronco do motor que a cada manhã arrancava um sorriso de satisfação de seu rosto. Para ele, aquele carro carregava sua identidade, o orgulho de um homem que lutava para ser melhor do que a vida insistia em fazer acreditar que ele não podia. Era um refúgio, a extensão de um sonho que ainda não estava pronto para desistir, mas a sensação de segurança, construída com paciência e suor, desmoronou num instante. No meio do estacionamento, um risco profundo, um traço cruel sobre a pintura que parecia gritar o que ele tentava esconder. O efeito era como uma ferida exposta, mais dolorosa que qualquer machucado físico. Um convite involuntário a enfrentar a dor que ele tentava evitar, o fracasso, a injustiça, o desrespeito. Não era só um risco no carro, era uma ferida na alma. Ele procurou ao redor, sua raiva crescendo em silêncio, uma tempestade contida que queimava por dentro. O olhar se tornou duro, desconfiado. Os punhos apertados ameaçavam não só reparar o dano, mas cobrar mais do que um simples conserto. Quem teria coragem de fazer aquilo? Quem poderia ser tão irresponsável ou pior, tão indiferente? A mente buscava culpados, justificativas, uma razão para tanta impiedade. Ninguém ali parecia disposto a ouvir, a compreender algo além da superfície arranhada. Mas então, no meio da confusão, ele ouviu um menino. Não um garoto qualquer, mas uma figura pequena, seus olhos grandes e perdidos, presos numa tristeza que parecia carregar a própria noite inteira. Era um olhar que não exigia defesa, que não implorava perdão, mas que ainda assim o desarmava. Aquele olhar falava de uma história que o risco no carro não podia apagar. A voz silenciosa da dor que só crianças carregam. A injustiça crua que aquela sociedade teima em esconder. Um sentimento de vergonha, algo mais profundo que a raiva, começou a crescer, transformando o que parecia ódio em uma fenda entre o que ele sentia e o que deveria sentir. Ele podia gritar, acusar, afastar-se com o peito cheio de rancor, mas uma parte dele hesitava. A raiva era legítima, sim, mas havia algo mais ali, um convite difícil, uma escolha ainda não feita. Porque aquele menino não era só o responsável pelo risco no carro, mas o guardião de uma dor invisível. Ele poderia continuar quebrado, agarrado à própria revolta, ou poderia tentar enxergar além da superfície, mesmo que isso significasse desmoronar as certezas que o mantinham de pé. E foi nesse instante, parado diante da marca que parecia gritar sua derrota, que ele percebeu que a vida, por mais injusta que fosse, lhe oferecia uma escolha inesperada. Um caminho que exigiria coragem, humildade e talvez a chance real de encontrar um sentido no que parecia ser apenas mais uma ferida aberta. O mundo que ele acreditava conhecer mudou naquele momento, não só o carro que ele tanto amava, mas tudo que ele achava que sabia sobre orgulho, dor e perdão. A história estava só começando. A sombra de um menino se delineava entre os carros alinhados do estacionamento, um vulto pequeno e hesitante que parecia carregar o peso de uma tempestade invisível. Seus passos eram lentos, quase furtivos, como se ele soubesse que a presença ali não seria recebida com calma, mas com um fogo que queimava a pele e corroía a paciência. O homem que encarava o risco no carro sentiu o peito apertar ao reconhecer a figura. Era ele, o responsável por tudo aquilo, a origem da sua raiva mais profunda, o rosto da sua frustração.
O menino ergueu os olhos, fixos mas tremendo, um olhar que encontrou do homem com uma mistura de medo e desafio tão pungente que parecia ferir mais do que as unhas arranhando a pintura do carro. Não havia palavras, apenas um silêncio espesso que enchia o espaço entre eles, um convite taciturno para o julgamento. O homem viu primeiro o que a sociedade costuma enxergar em figuras como aquela: abandono, desrespeito, rebeldia. Era fácil pintar aquele garoto com as cores da irresponsabilidade e da indiferença, porque era assim que o mundo, com sua pressa e sua dureza, lidava com quem não tinha voz nem lugar. Os olhos do homem se estreitaram, a dor e a vergonha transformando-se lentamente em acusação. Como pode alguém tão jovem causar tanto estrago? Quem te ensinou que isso era um caminho aceitável? Pensava sem o menor espaço para dúvidas, como se toda a culpa pudesse ser carregada por aquele par de olhos assustados. A cidade ao redor gritava em seu silêncio, uma condenação invisível que se materializava naquele instante, entre dois corpos parados, presos em uma batalha muda onde a única arma era o olhar. O menino recuou um passo, suas mãos sujas apertando o tecido do casaco surrado que parecia segurar não só calor, mas memórias amargas demais para caber em sua pequena frame. Ele não respondeu porque não havia palavras que pudessem justificar o que estava escondido por trás do risco no carro. Não eram só unhas marcando metal, eram gritos silenciosos de uma realidade que poucos tinham coragem de encarar. Aquele menino não era um inimigo, era uma vítima de um ciclo invisível, um símbolo da injustiça que o homem sentia como uma faca cravada no próprio peito. Mas naquele instante a tensão podia ser cortada em fatias, a raiva do homem, a tristeza muda do menino, o silêncio denso que os separava, tudo parecia conspirar para que o julgamento fosse rápido, implacável e definitivo. Era o momento em que a sociedade mostrava sua face mais cruel, negando ao menino qualquer chance de redenção, qualquer possibilidade de um olhar que buscasse entender em vez de condenar. O homem sentiu a pressão do ódio coletivo envolvendo seu próprio corpo, um peso que o empurrava para longe do menino, para longe daquela dor que não queria reconhecer. Ainda assim, algo dentro dele tremia, uma fagulha que recusava se apagar apesar da tempestade de sentimentos. Ele viu, naquele humilde retrato diante de si, não só um risco no carro, mas um espelho de sua própria vulnerabilidade, uma ferida que pulsava além da superfície. O menino não era uma sombra a ser afastada, mas uma presença que desafiava a dureza de seu mundo, uma prova de que a justiça nem sempre é simples, e a dor raramente é só uma causa ou um efeito. O confronto silencioso se desdobrou não em gritos, mas em olhares cheios de perguntas que nenhum dos dois sabia ainda como responder. E enquanto o mundo ao redor continuava seu ritmo implacável, o homem percebeu que essa era a primeira vez que a raiva e a dúvida caminhavam lado a lado, preparando o terreno para uma escolha que transformaria para sempre não apenas a história daquele menino, mas o seu próprio destino. O brilho da manhã refletia na lataria preta do carro, como um espelho que não escondia a marca indelével do que havia acontecido. Ali, naquela superfície antes imaculada, agora repousava o risco profundo e tortuoso, um traço que cortava o orgulho do homem como se fosse uma ferida aberta. Não era só o metal que estava marcado, era a própria dignidade dele, exposta e vulnerável, diante do mundo e de si mesmo. Aquele risco não era apenas um dano material, mas o símbolo vivo de um abismo invisível que ameaçava engolir tudo aquilo que ele considerava seguro, sua ordem, sua justiça, sua confiança. Enquanto seus dedos deslizavam lentamente sobre a cicatriz na pintura, uma tempestade de sentimentos se agitava em seu peito. Raiva, claro, a primeira reação que queimava como fogo, uma raiva que não era apenas pelo carro, mas por tudo que o risco representava, a perda de controle, a invasão de um espaço que ele tinha construído com esforço, a traição silenciosa daqueles olhares que agora pareciam julgá-lo. Vergonha também, uma vergonha fria que já não podia ser escondida sob a superfície dura da resistência. Era a vergonha de se sentir exposto, de ser visto não como homem forte, mas como alguém quebrado, marcado. Mas havia algo mais, uma inquietação surda, quase imperceptível no começo, que crescia dentro dele como uma sombra se estendendo pela tarde. Seus olhos buscavam entender, explorar a origem daquele risco, não só para punir, mas para compreender. O menino que tinha feito aquilo não era apenas o autor do dano. Era, de alguma forma, parte de algo maior, um grito silencioso preso naquele gesto impetuoso. E o carro, aquele objeto agora ferido,
Era o elo cruel entre duas vidas que pareciam destinadas a se afastar, mas que naquele instante se entrelaçavam de maneira irrevogável. Ao olhar mais de perto, ele percebeu que o risco no carro carregava as marcas de uma história não contada, um grito de socorro que ultrapassava o ato em si. Havia pressa, desespero ali, não apenas rebeldia ou vandalismo barato. Era como se aquelas linhas tortas fossem tentativas desesperadas de desenhar um caminho para fora da escuridão que consumia aquele menino, um convite mudo para ser visto, para ser reconhecido, mesmo que fosse através da dor. O carro, antes símbolo do seu sucesso, agora se tornava testemunha muda de uma injustiça maior, uma violência que não se via nas manchetes, mas que rasgava corações na solidão das ruas. E naquele momento o homem entendeu que o risco no carro não era o problema final. Era o começo de uma jornada que exigia algo que ele nunca imaginou sentir tão profundamente: empatia. O objeto do conflito tornou-se, paradoxalmente, a chave para abrir uma porta trancada há muito tempo em sua alma. Era o convite para uma escolha dolorosa, mas necessária, entre a fácil condenação e o difícil caminho da compreensão. Cada pedaço da lataria arriscada era agora um pedaço da verdade que ele precisava decifrar, um convite para olhar além do dano, além da superfície, para encontrar a humanidade escondida nas rachaduras daquele momento. O carro, seu orgulho agora marcado, virou o símbolo maior de uma transformação que estava prestes a acontecer. Não era mais apenas um veículo, era um espelho que refletia não só o menino por trás do risco, mas o homem que precisava se reinventar para que aquela ferida pudesse, quem sabe, um dia cicatrizar. E foi assim, parado ali, diante daquela marca que parecia gritar sua própria dor, que ele percebeu que o maior presente não viria em forma de reparo ou justiça imediata, mas na coragem de acolher o que o risco havia revelado, a possibilidade de um recomeço, mesmo nas cinzas do que parecia irremediável. Aquela marca no carro era mais do que um risco na lataria brilhante, era uma ferida aberta na alma do homem que sempre se orgulhara das conquistas conquistadas com esforço e cuidado. Quando ele viu o estrago pela primeira vez, um nó se formou em sua garganta, apertando com a força da vergonha que vinha de lugares profundos, difíceis de nomear. Não era só o carro que estava machucado, era o seu orgulho, sua segurança, sua imagem de controle sobre um mundo que tanta vez parecia escapar pelas mãos. A raiva que tomou conta dele queimava mais do que o aço marcado, uma chama crua que ameaçava consumir tudo, menos talvez aquele olhar, o olhar do menino. Um olhar tão profundamente perdido que era como enxergar um abismo onde ninguém ousava olhar. Quando ele tentou contar o que havia acontecido, ninguém quis ouvir. Amigos, vizinhos, até mesmo estranhos, todos tinham perguntas rápidas, respostas prontas e julgamentos afiados, mas ninguém queria entender. Era como se a dor dele fosse pequena demais para merecer atenção, como se o dano no carro fosse só um detalhe, um episódio isolado que não merecia olhar para o que estava por trás. A injustiça maior não era o risco na lataria, mas a incapacidade do mundo em enxergar a dor escondida naquele ato. Ele sentiu a solidão esmagadora de quem quer gritar e não encontra voz, de quem tenta explicar e só encontra portas fechadas. A raiva que antes parecia um fogo vivo e urgente, começou a se transformar em um peso silencioso e paralisante. Naquele momento, ele percebeu que a verdadeira violência não estava no carro riscado, mas na ausência de empatia que cercava cada palavra dita, cada mão que não se estendia para ajudar. A injustiça maior era ver a história dele, a sua e a do menino, ignorada, invisível para uma sociedade rápida demais para condenar, mas lenta demais para acolher. O risco que tanto o incomodava era, na verdade, um grito muda, uma mensagem desesperada para quem pudesse enxergar mais do que a superfície. E ele, então, viu que era esse silêncio, essa cegueira, que lhe doía mais profundamente, a sensação avassaladora de impotência diante de uma dor que não podia ser tocada, mas que rasgava seu peito como lâmina fria. A vergonha de ter seu espaço invadido competia com a raiva que queria explodir e o medo de não conseguir encontrar um caminho para a justiça que ele tanto buscava. Sentia-se preso numa armadilha sem saída, onde cada passo era enterrado em areia movediça de incompreensão e solidão. A injustiça que carregava não tinha dono, era uma sombra que se estendia por além do ato do menino, um reflexo cruel de um mundo que falhava em reconhecer que a dor de um pode ser o retrato da dor do outro.
as palavras que não foram ditas, o olhar que não foi compreendido. Tudo isso se transformava em uma tempestade silenciosa que ameaçava engolir o que sobrava do homem que ele ainda tentava ser. Ali, parado diante do carro marcado, ele compreendeu que o embate não era só contra o risco no metal, mas contra um sistema invisível que reduz histórias humanas a meras estatísticas, que transforma rostos em culpados sem perguntar suas razões. A injustiça que sentiu pulsar dentro de si era a mesma que o menino carregava nos olhos tristes, no corpo miúdo que parecia ter sido moldado pela ausência de cuidados e pelo abandono. Era uma injustiça que não cabia em palavras simples, uma dor que não se curava com reparos superficiais. Era um chamado urgente para que alguém, talvez ele mesmo, tivesse coragem de olhar para o que ninguém mais queria ver, para o que ninguém mais podia suportar encarar. Aos poucos, o homem começou a sentir que aquela ferida, por mais profunda e cruel que fosse, continha em si a semente de uma escolha impossível, a escolha entre deixar o rancor dominar ou permitir que o entendimento emergisse do caos. Era a decisão que definiria não só o destino do menino, mas também o seu próprio. E naquele instante de silêncio e dor, enquanto o sol se punha no horizonte, ele decidiu que iria além da raiva e da vergonha. Decidiu ouvir o que o risco no carro tinha a dizer, mesmo que isso significasse enfrentar a maior injustiça de todas, a invisibilidade da dor humana que grita normalmente, no silêncio mais profundo. Ele fechou a porta do carro com um cuidado quase reverente, como se aquele gesto pudesse aprisionar as emoções que o arrastavam para longe dali. A sombra do risco no metal parecia agora uma ferida aberta, pulsando dolorosamente não só no corpo do carro, mas também no peito dele. A raiva que antes ardia intensa, feroz, começou a se dissolver em algo mais complexo, mais silencioso, uma tristeza tão densa que parecia engolir tudo ao redor. Ele caminhou lentamente pela calçada, longe dos olhares curiosos e dos julgamentos silenciosos, como se pudesse fugir da própria sensação esmagadora de impotência. A cidade continuava sua rotina indiferente, apressada em seus passos, alheia ao turbilhão que crescia dentro dele. Cada riso distante, cada conversa alheia, soava como um lembrete cruel de sua solidão. A injustiça não estava no risco que marcava o carro, mas no vazio que o envolvia, na ausência de quem realmente olhasse para ele, ou para o menino, com a profundidade que a dor exige. Naquele momento, ele entendeu que a ferida que carregava não tinha cicatriz visível, mas era ainda mais letal. Era a sensação de ser invisível para o mundo, de ser ignorado quando mais precisava ser visto. No silêncio dos seus pensamentos, pedaços da memória vinham à tona, confusos e dolorosos. Lembrou do menino, com o olhar perdido, segurando uma mochila tão pesada quanto a tristeza que carregava. Um menino que, assim como ele, parecia estar preso numa armadilha invisível, sufocado por um sistema que transformava erros em condenações sem escutar os gritos que vindos do fundo da alma. A raiva deu lugar a uma angústia que crescia a cada dia, um nó no peito que apertava, impiedoso. As noites foram as mais difíceis. Ele se sentava sozinho, encarando o teto do quarto iluminado apenas pela lua, enquanto a sensação de vazio ia tomando conta, como uma maré que não sabia recuar. Recordava as palavras não ditas, os olhares desviados, o medo que sentia de se abrir para o que significava aquela riscada. Tudo parecia um labirinto sem saída, onde cada tentativa de encontrar justiça se chocava contra o muro da indiferença. Era como carregar um peso invisível, uma culpa que não era sua, mas que o prendia num ciclo de dor e silêncio. As consequências daquela injustiça se infiltravam na sua vida com uma força implacável. Cada encontro social se tornava uma prova, cada conversa uma batalha contra o medo de ser mal interpretado. A vergonha, que ao início parecia apenas um incômodo, se tornou um fardo que o isolava, empurrando-o para dentro de si mesmo. Amigos pareciam distantes, a família preocupada demais para entender, e ele, perdido entre a vontade de gritar e o medo de ser ouvido, sentia-se cada vez mais só. Mas no meio daquela solidão, algo começou a mudar, uma fagulha tênue que ele tentava ignorar, mas que insistia em permanecer. Era a verdade escondida por trás daquele risco, a história do menino, sua dor velada, seu pedido silencioso por compreensão. A injustiça que ele sentia não era apenas a dele, era a do menino, de ambos, e de tantos outros invisíveis em um mundo que julga rápido demais e entende devagar demais. Era uma ferida que, por mais profunda e dolorosa, talvez pudesse ser o começo de algo diferente.
um desafio a esse silêncio, um convite para que ele escolhesse não o rancor, mas o entendimento. E assim, mesmo sufocado por uma tempestade emocional que parecia não ter fim, ele percebeu que a maior dor talvez fosse essa: a solidão de enfrentar a injustiça sem apoio, o silêncio que ecoa quando ninguém vê além da superfície. Mas naquele instante, entre a dor e a dúvida, surgiu uma decisão silenciosa, firme, que poderia transformar não só o menino riscando seu carro, mas também o homem que ele ainda estava se tornando. A escolha de não se afastar de vez, de não deixar o rancor vencer, mas de encarar o que estava por trás daquele risco, a dor, o abandono, a injustiça que clamava para ser vista e, talvez, reparada. Os dias que se seguiram foram marcados por uma estranha quietude que parecia se instalar ao nosso redor, como se o ar carregasse uma verdade que ainda hesitava em se revelar. O menino, que antes era apenas uma sombra distante, começou a deixar escapar pequenos fragmentos de sua realidade, quase sem perceber, quase sem querer. Cada olhar que ele lançava, cada gesto contido, era um convite silencioso para olhar além do risco no meu carro, para enxergar a história que ainda se escondia nas entrelinhas daquele encontro improvável. Havia algo em seus olhos que me fazia vacilar, uma tristeza profunda, quase tangível, que falava sem palavras. Era como se ele carregasse o peso de mundos que ninguém mais queria suportar. Vi as mãos trêmulas tentando esconder um caderno surrado, rabiscado com desenhos tortos, talvez um refúgio, um lugar onde as dores encontravam um caminho para sair, ainda que imperfeito. Certa tarde, enquanto ajeitávamos algo na garagem, ele deixou escapar um suspiro tão pesado que parecia carregar anos de angústia acumulada. Por um instante minha raiva se desfez, substituída por uma inquietação que eu não sabia nomear. Foi num desses momentos que ouvi a voz dele, baixa e hesitante, quase um sussurro num quarto cheio demais de silêncio. Eu não queria estragar seu carro. As palavras morreram ali, engolidas pela vergonha que ele não conseguia conter. A revelação ficou suspensa no ar, como se o mundo tivesse parado para que aquele instante pudesse existir. Aquelas poucas palavras, ressoando tão fracas, foram um golpe atrás da armadura que eu construíra com tanto esforço. Me vi confrontado com uma dor que não era minha, uma ferida aberta que se espalhava silenciosa, pedindo para ser notada. Cada pequena interação começava a desmontar as certezas que eu tinha. As desculpas não pedidas, o medo de ser rejeitado, a dificuldade em falar sobre si mesmo. Eu via finalmente que aquele gesto, que me parecia um ataque direto, era uma súplica disfarçada, um grito para ser visto, escutado, compreendido. A cada dia, algo mudava em mim, a raiva que consumia minhas noites dava lugar a uma compreensão tímida, que me deixava vulnerável diante de uma verdade que criava novas perguntas em vez de respostas fáceis. Naquela casa, onde antes reinava o silêncio cortante da mágoa, pequenas conversas começaram a brotar, difíceis, desconfortáveis, mas reais. Ele mostrava pedaços de sua vida, fragmentos de um passado marcado por ausência e medo, enquanto eu tentava entender o que havia por trás daquele menino que riscara meu orgulho em 4 rodas. A cada história, a cada lágrima contida, eu via a injustiça de um mundo que condenava sem olhar para trás, sem querer saber o que havia por trás de cada gesto. O que parecia um simples ato de vandalismo se transformava numa lição dolorosa sobre humanidade e perdão. Eu, que imaginava que conhecia as respostas, percebia que estava apenas começando a ouvir as perguntas. E naquele processo, algo muito maior do que um risco no metal começava a ser reconstruído, a esperança de que ali, naquele encontro improvável, poderia nascer uma conexão que curasse feridas invisíveis e silenciadas por tempo demais. A verdade, afinal, era mais complexa e dolorosa do que eu poderia imaginar, e era nessa descoberta que minha jornada, e a dele, começava a ganhar um novo sentido. Aquela noite foi longa, quieta demais, e a casa parecia mais vazia com ele dormindo no quarto ao lado, um espaço pequeno demais para abrigar o peso que agora dividíamos. Sentei-me na sala, a luz baixa revelando o risco no capô do meu carro, como uma cicatriz aberta que não parava de pulsar dentro de mim. A raiva que antes queimava como fogo, aos poucos se transformava numa inquietação silenciosa, uma necessidade urgente de entender o que havia por trás daquele gesto que me fizera sofrer. Na manhã seguinte, enquanto ele ainda tentava encontrar as palavras para se aproximar, comecei minha investigação sem anunciar. Não era uma busca com perguntas diretas, mas uma observação cuidadosa, quase furtiva,
na tentativa de descobrir a história que ele ainda não tinha coragem de contar. Cada passo meu parecia um fio invisível que me conectava a uma vida paralela, um retrato em pedaços que se escondia nas frestas do silêncio. Fui até a escola onde ele estudava, um lugar que parecia carregar no ar a mesma tristeza que eu via em seus olhos. Conversei com professores, funcionários, até com outros alunos, sempre tentando captar algo mais que a simples rotina das aulas. Ninguém falava alto sobre ele, mas entre sussurros e olhares desviados, percebi uma trama delicada de dificuldades que ninguém parecia disposto a enfrentar, uma criança que carregava o peso de um abandono invisível, um menino tentando existir num mundo que não lhe dava espaço para errar, para ser compreendido. Trafegando por ruas silenciosas, cheguei ao bairro onde ele morava. As casas apertadas, as paredes marcadas pelo tempo e pela ausência, mais uma vez desenhavam um quadro que explicava, sem justificar, o motivo daquele risco no meu carro, aquele grito silencioso preenchido por medo e solidão. Vi a mãe dele, cansada e distante, mais ocupada com suas próprias batalhas do que com a infância que escapava pelos dedos daquele menino. Voltei para casa com um peso diferente, agora mais denso e doloroso. Cada cena, cada rosto que eu imaginava, se desenhava contra minha vontade, me puxando para dentro de uma realidade que eu sempre preferira ignorar. A investigação silenciosa revelava uma vida de privações e ausência, mas também de pequenas lutas diárias por sobrevivência e por um pouco de afeto. Ele não riscara apenas o carro, mas manifestava um pedido de socorro que eu não podia mais ignorar. A dificuldade em me aproximar aumentava, não porque ele fosse um enigma, mas porque a verdade que eu descobri era mais dolorosa do que qualquer arranhão na lataria do meu orgulho. A cada dia, tentava encontrar uma maneira de alcançar aquele garoto, de ir além das palavras não ditas, das feridas ocultas. O silêncio entre nós se tornou uma ponte invisível, cheia de perguntas que eu não sabia como fazer, mas que me consumiam por dentro. A raiva se transformou em uma curiosidade tensa, quase amedrontada. Eu caminhava numa linha tênue entre o desejo de proteger e o medo do desconhecido. Queria entender, queria enxergar o menino por trás daquele ato, mas o encontro com a verdade era uma viagem em espiral, onde cada resposta parecia multiplicar as dúvidas. Meu coração se apertava com a injustiça de um mundo que só vê o erro, e não escuta o grito por trás dele. Naquela busca silenciosa, descobri que a dor que ele carregava era um espelho da minha própria, um reflexo torto que só se revelava na ausência de julgamento e no espaço dado para o entendimento. A investigação não era apenas sobre ele, era uma jornada dentro de mim, onde o perdão começava a nascer devagar, tímido, quase escondido entre as sombras de uma história que ainda estava sendo escrita. Naquele instante percebi que talvez o maior presente não viria do menino, mas da coragem que eu teria para olhar além do risco no metal e enxergar a verdade em seus olhos. Aquela noite chegou silenciosa, como tantas outras que haviam se passado desde o dia em que encontrei o menino, mas desta vez algo dentro de mim estava diferente. Sentado no banco da sala, o leve brilho da rua filtrava-se pelas cortinas, dançando nas paredes como sombras que insistiam em contar histórias não ditas. Eu não conseguia afastar daquela casa a imagem do rosto dele, um rosto marcado pela ausência, carregado de uma tristeza que não devia pertencer a uma criança. Não era mais só raiva, nem o orgulho ferido por um risco no meu carro, era uma inquietação que rasgava o peito, um nó que a lógica não conseguia desfazer. O silêncio entre nós, que antes parecia uma barreira, começava a se transformar numa ponte frágil, porém resistente. Algo dentro de mim se partia e ao mesmo tempo se reconstruía. Lembrei das tantas vezes que na pressa do dia a dia, julguei os erros alheios sem olhar para o que podia estar por trás, as dores silenciosas, os gritos mudos, as ausências invisíveis. Naquela noite me peguei questionando, quem era eu para decidir o que era justo? Quem dera entender as batalhas invisíveis travadas dentro daquele menino, tão pequenas para o mundo, mas gigantes na vida dele. As imagens vinham à tona com força, o olhar cansado da mãe, as ruas apertadas, a casa que parecia engolir os sonhos e a esperança. Tudo fazia sentido e ao mesmo tempo despedaçava as certezas que eu guardava sobre o que era certo e errado. Meu orgulho, antes tão sólido, se dissolvia diante da crueldade que o mundo reservava para aqueles que cometeram erros, especialmente quando esses erros eram gritos silenciosos por socorro. Senti a dor dele como se fosse minha, uma dor ancestral, que atravessava gerações e se escondia atrás de palavras não ditas.
Era a mesma dor que eu havia tentado enterrar, mas que agora inevitavelmente se revelava. A raiva deu espaço para uma compaixão tímida, quase desconcertante. Percebi que o perdão não era um prêmio a ser concedido, mas uma liberação para dois corpos cansados de carregar pesos invisíveis. Naquele instante, olhando para além do risco no metal do meu carro, eu vi o menino, não como um causador de problemas, mas como um ser ferido tentando encontrar um lugar para existir. A injustiça que eu sentia então se transformou em uma pergunta aberta, uma dúvida que talvez não tivesse resposta imediata, mas que precisava ser vivida para que eu pudesse seguir em frente. Tive vergonha do meu preconceito, da rapidez com que julguei aquilo que não compreendia. Foi uma virada silenciosa, mas definitiva. A coragem não veio em gritos ou grandes gestos, mas num sussurro interno. A decisão de olhar para aquela história com os olhos do coração, de aceitar que o caminho para a cura passa pelo entendimento, pela coragem de desconstruir o próprio mundo. Eu não podia mudar o passado dele, nem o dano que senti, mas podia escolher como reagir dali em diante. Fechei os olhos e pela primeira vez, não via mais o risco no meu carro como um ataque, mas como um convite, um chamado para que eu me tornasse mais humano, mais inteiro. O menino que riscara meu carro me deu um presente inesperado, a chance de olhar para dentro de mim e encontrar um perdão real, aquele que começa quando deixamos a raiva de lado para abraçar a verdade de uma dor compartilhada. E naquele momento silencioso e profundo, sabia que nossas vidas jamais seriam as mesmas. O sol começava a se despedir numa luz morna que preenchia o pequeno cômodo onde estávamos. O menino, quieto, me olhava com uma mistura de medo e esperança que eu ainda não sabia decifrar. Naquele instante, suas mãos, pequenas e trêmulas, seguravam um envelope amassado, como se ali carregasse uma vida inteira. Pedirá para que esperasse. Eu não entendia ainda o que viria, mas sentia o peso daquele silêncio, denso e impenetrável, que se acumula quando duas almas se expõem sem máscaras. Ele finalmente abriu o envelope. Dentro, a fragmentada história da sua existência, escrita por uma mão que o havia abandonado, rabiscada em bilhetes esquecidos, contas não pagas, avisos de corte e cartas de um orfanato que o recusou. Cada papel era um pedaço cru e doloroso, que descortinava um mundo onde a ausência dos pais não era apenas física, mas um vazio que corria nas veias, contaminando seus dias com medo e solidão. O menino falava baixo, cada palavra uma pontada que se alojava dentro do meu peito. Eu não queria arriscar seu carro, senhor, só queria ser visto. Queria que alguém me olhasse e dissesse que eu existia. Naquele momento, a máscara da raiva desmoronou por completo. Eu enxergava pela primeira vez, não o ato de vandalismo, mas o grito desesperado de uma criança invisível para o mundo. Aquele risco no metal era uma cicatriz, sim, mas também um pedido silencioso por socorro que eu, orgulhoso e fechado em meus próprios mundos, jamais tentará entender. A revelação suprema não veio em palavras grandiosas, mas no silêncio ensurdecedor daquele olhar, que me implorava por um pouco de humanidade. Aprendi que o abandono é um tipo de prisão que não se vê, mas que mata pouco a pouco, corroendo sonhos e moldando o comportamento de quem não encontra outra saída. Aquele menino carregava um fardo que ultrapassava o gesto que me ferira. Ele era, na verdade, um sobrevivente de uma injustiça que eu nem sequer havia imaginado. E eu, que me julgava vítima, percebi que também era cúmplice, por minha cegueira e incapacidade de sentir além do superficial. Enquanto ele contava seus dias sem um abraço, sem um "eu te amo", via que minha revolta era uma armadura frágil contra uma dor muito maior. Aquele momento não era só sobre um carro arranhado, mas sobre vidas riscadas pelo descaso, histórias apagadas pela indiferença. Oferecer meu perdão não era um gesto de fraqueza, mas um ato de coragem para quebrar o ciclo, para dar a ele algo que o mundo lhe roubara, a esperança. Quando levantei os olhos para encontrar seu rosto, algo mudou dentro de mim para sempre. Aquele menino que um dia arriscara meu carro, agora me devolvia a infância que eu deixará para trás, a chance de resgatar aquilo que importa, a humanidade e a empatia, o amor que transforma mesmo as feridas mais profundas. O maior presente que recebi não coube dentro do carro, mas dentro do peito. E ali, naquele crepúsculo, entendi que toda dor poderia finalmente ser luz, se eu tivesse a coragem de olhar além do risco e ver o menino. O sol já começava a se despedir no horizonte, tingindo o céu com tons quentes e profundos, quando sentei ao lado daquele menino, o mesmo que riscara meu carro naquele dia fatídico.
O silêncio entre nós era pesado, mas não desconfortável. Era a pausa necessária antes da transformação que aquele momento me exigia. Olhei para suas mãos pequenas, calejadas pelas batalhas invisíveis que ele enfrentará, e percebi como ali morava uma alma ferida, mas resiliente. Naquele instante, algo dentro de mim se partiu e remontou com uma força que eu não sabia possuir. Eu, que sempre carregara o peso do orgulho e da raiva como escudo, finalmente me permiti baixar a guarda. A decisão de adotá-lo não veio acompanhada de palavras grandiosas, nem promessas vazias. Foi um ato silencioso, uma entrega genuína do que restava de esperança dentro do meu peito. Abracei aquele menino não para apagar o que ele havia feito, mas para reconhecer a dor profunda que o havia guiado até mim, para dar a ele um lar onde ele pudesse se sentir menos invisível, menos sozinho. Enquanto a noite caía, percebi que estávamos ambos em processo de reconstrução. Ele com seus olhos que finalmente conseguiam confiar, eu, com um coração que se abria para a empatia e o perdão. O risco no meu carro continuava ali, visível, uma cicatriz que agora simbolizava não o dano, mas a oportunidade, a chance de renascer através da compreensão. Era estranho como aquele gesto de destruição havia se tornado a ponte para uma nova vida, para uma ligação genuína que o tempo não poderia desfazer. Ao fechar a porta daquela casa que agora seria também dele, senti um peso desaparecer dos meus ombros e, paradoxalmente, uma responsabilidade se instalar com serenidade. Percebi que a verdadeira justiça não estava em punir, mas em olhar além das falhas, enxergar a ferida e oferecer a mão para a cura. O perdão que dei a ele era, na verdade, o maior presente que eu poderia me dar, a libertação do rancor, a chance de me reinventar como ser humano. Nos dias que se seguiram, entre risos tímidos e desafios diários, percebi que a vida nos ensinava a amar através das cicatrizes que carregamos. Ele me devolvia a infância que eu pensava ter perdido, e eu lhe oferecia o que o mundo lhe negara: uma família, um futuro, um amor que não perdesse a esperança. Aquele menino, que um dia fora só um risco no meu carro, tornou-se a luz que iluminava o caminho de redenção para nós dois. E enquanto o tempo passava, naquela casa onde o silêncio daria lugar às histórias compartilhadas, entendi que a dor, quando enfrentada com coragem, pode virar sementes de transformação. Adotar aquele menino foi mais do que um ato de compaixão, foi a escolha consciente de acreditar que mesmo nas sombras da injustiça, o amor tem o poder de resgatar vidas, reconstruir histórias e criar um futuro que ninguém imaginava possível. Era o fim de um ciclo de dor e o começo de uma jornada inédita, onde eu e ele juntos, finalmente aprendemos